Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vitor e você está no canal Big Data Masters, uma das comunidades de Big Data e engenharia de dados que mais vem crescendo no Brasil. Então nossa missão aí é descomplicar esse sistema de Big Data, engenharia de dados. Se você gosta do nosso conteúdo, curte, já deixa um joinha aqui no vídeo, se inscreve, compartilha esse vídeo lá no LinkedIn ou com alguém aí do seu amigo que está tentando entrar na área, precisa ver esse vídeo. Segue a gente no Instagram, @BigDataMasters, lá a gente posta muito conteúdo bacana, muita coisa realmente muito de valor. Hoje a gente vai falar de um tema muito necessário. Se você é iniciante ou se você é alguém que já está na área, você precisa saber disso aqui. Vou te contar hoje quais são os primeiros passos que a gente tem que dar para organizar o nosso Data Lake. Uma conversa muito necessária, vai ser muito bacana, estou bem empolgado. Vou falar então aí depois da vinheta. Bom, como eu disse, a gente vai falar dos primeiros passos então para a gente organizar o nosso Data Lake, e uma das primeiras perguntas que eu preciso te responder de cara é: o que é um Data Lake? Já tem um vídeo aqui no canal de gente falando um pouco sobre a história do Data Lake, enfim, algumas tecnologias que implementam o conceito, mas é sempre bom reforçar. O Data Lake é o repositório central de dados da empresa, altamente escalável. O que eu quero dizer com altamente escalável? Um repositório que consegue armazenar uma quantidade massiva de dados de diferentes formatos e estruturas, né, de diferentes formatos de arquivos, sendo bem diferentes de Data Warehouse. Não confunda Data Warehouse com Data Lake, são dois conceitos diferentes, mas ainda assim não se excluem, né? Então já tem um vídeo também aqui falando um pouco mais sobre Data Warehouse e Data Lake, assiste lá, eu acho que é o último ou penúltimo vídeo. E a gente pode muito fácil comparar o Data Lake com uma biblioteca. Então a biblioteca ela é um repositório de livros de conhecimento. Então, antigamente, hoje tem a internet, mas vamos supor que a gente estava nos dias que a biblioteca era somente a única fonte de conteúdo que tinha, informação. A biblioteca, se ela não estiver extremamente bem organizada, se você não souber que os livros estão em tal seção, o livro de biologia está na seção de biologia, livros de história em outra seção, se você não souber a organização, como está organizado os livros, você com certeza não vai encontrar o livro que você precisa e, consequentemente, você não vai conseguir tomar a ação ou a decisão que você precisa baseada em alguma informação que estava no livro. Isso quer dizer que você vai passar mais tempo procurando o livro do que realmente aprendendo. E isso é bem louco. E a gente pode comparar o Data Lake muito com esse aspecto da biblioteca. Quando a biblioteca está extremamente desorganizada, é difícil de encontrar os dados, é difícil de encontrar informação. Além disso, dentro da biblioteca existem livros de diversos formatos, de diversos tipos. Então a gente tem gibi, a gente tem livro de capa mole, livro de capa dura, livro de ciência, de história, você tem, sei lá, alguns livros de colorir. Então são livros diferentes, né? São estruturas diferentes, é exatamente o Data Lake. Você tem uma variedade, diversidade de dados muito grande e você precisa organizar isso para que você consiga tomar decisões confiáveis em cima daquilo. Se você tem uma biblioteca desorganizada, você não consegue realmente tomar decisões fáceis, né? Então eu tenho até uma história engraçada, uma história que eu vivi aí pouco tempo atrás, que foi um cliente que estava solicitando os meus serviços. Ele queria fazer um orçamento de quanto custaria para ajudar ele a terminar de implementar o Data Lake. E eu falei assim: cara, sem problema nenhum, só me mostra o que você já tem implementado hoje, o que você já tem em operação. Aí ele falou: cara, eu tenho realmente alguma coisa em operação. Ele já tinha me dito que tinha alguma coisa em operação. Aí eu falei: beleza, me mostra aí. E aí ele mostrou, e quando ele mostrou, eu vi que aquilo estava horroroso, né? Então você perguntava para as pessoas do negócio, elas não sabiam o que tinha ali dentro. Os dados, ninguém sabia quando aqueles dados eram atualizados, não tinha uma organização dentro do Data Lake para saber se o dado era de vendas, se o dado era de marketing, de RH. E, cara, tava uma bagunça. E eu falei para ele assim: você precisa remodelar tudo isso, você precisa reorganizar a casa. Só que ele falou assim: cara, eu não tenho tempo. E aí já me veio na mente a dor de cabeça que esse cara teria só para refazer e começar a tomar decisões. Ele tinha falado para mim: cara, eu não consigo hoje conseguir tomar decisão porque eu demoro muito tempo fazendo o relatório, mas não era o relatório em si, é porque os dados não estavam classificados, não estavam agrupados e separados de uma forma certinha ali dentro do Data Lake, não sabia o que estava ali dentro. E quais são os benefícios de você organizar o seu Data Lake logo de cara? E qual que é o melhor momento para você começar a fazer isso? O melhor momento, de longe, é o começo do projeto. Então, no começar do projeto, hoje a gente vai falar de alguns passos aqui que a gente precisa fazer, mas logo de cara, se você não fizer esses passos, vai ficar muito mais difícil para você organizar no futuro, quando o Data Lake já estiver em operação. Se agora não é o início do projeto, o seu Data Lake está em operação, qual que é o melhor momento então? O melhor momento ainda é agora. Conforme as coisas vão crescendo, vai ficando mais difícil de você reorganizar, botar ordem na casa. Um outro benefício de você ter aí
a sua data lake em ordem é basicamente você ter uma biblioteca muito bem organizada. Os livros certinhos agrupados, em suas edições, todas as edições, todo o histórico, está tudo ali. Então fica mais fácil para você gerar tomada de decisão mais rápida, a gente vai ver isso agora. Então eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos falar um pouquinho dos passos, vocês já devem estar vendo aqui. Os primeiros passos para organizar seu data lake, a gente vai falar de 5 passos aqui, bem bacanas, que vão ser bem interessantes. A primeira coisa é a gente falar de decision making. Toda empresa quer tomar decisões baseadas em dados. E a gente tem uma pirâmide, essa foto aqui é do Alan Sene, eu peguei um post dele do Medium, muito legal, acho que ele é do DataSprint, se não me engano. Se não for, me perdoa, Alan. Mas é uma pirâmide muito interessante sobre as etapas de processo de dados dentro da empresa hoje, né? Então hoje as empresas elas querem tomar decisões, o decision make. Porém, para suportar essa pirâmide, você precisa de vários componentes, como ferramentas de visualização, análise de dados. Você precisa de ferramentas de armazenamento e pipeline, então você precisa armazenar o seu dado, você precisa organizar esse cara para poder consumir ele. Você também precisa lidar com algumas fontes de dados, você precisa saber como você vai tratar o seu dado dentro do seu data lake. A gente vai falar de tudo isso hoje. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre levantamento de requisitos. Não tem jeito, galera, se você quiser começar realmente a organizar melhor o seu data lake, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais são as áreas e quais são os dados que serão utilizados inicialmente no data lake. Aqui eu estou falando como se a gente estivesse no começo do projeto, que é o ideal. Então, no começo do projeto, você não vai trazer todos os dados da companhia, você vai começar a trazer aos poucos. Então, identifica quais são as áreas que precisam mais do uso do dado e faz uma reunião, um brainstorm com elas. O que vocês precisam, hoje o que vocês têm, o que a gente poderia ajudar. E aí você vai começar a identificar quais são os dados que essa área precisa, quais são os dados que essas áreas que você conversou precisa. Geralmente isso é feito, essa conversa entre os membros das áreas e o time de engenharia de dados. Então todo esse brainstorm tem altamente envolvido as lideranças ou as principais pessoas dessas áreas. E logo após vocês fazerem toda essa reunião, todo esse brainstorm com todas as áreas, você já vai ter um mapa não tão estruturado, mas vai ter um mapa legal de quais fontes de dados você precisa. Você não sabe exatamente onde está o dado dentro da organização, mas você já sabe o que você vai precisar para trazer no seu data lake. É legal perguntar nessas reuniões algum desses pontos que eu coloquei aqui, Quais dados cada time precisa, o que eles precisam para atingir os objetivos, qual é a frequência de atualização, quanto tempo você espera ter esse dado na sua mão para você começar a tomar decisão ou gerar algum valor. Quem são os responsáveis pelo dado, da onde você consegue fazer isso hoje? Hoje eu faço numa planilha do Excel. Tá, mas quem te dá o dado? Da onde você tem acesso hoje? Qual que é a volumetria? Então, cara, quanto mais ou menos de volume de dados a gente está falando? Você sabe me dizer? Geralmente esses caras não têm a resposta na ponta da língua. Geralmente é o próximo passo, o próximo profissional que a gente vai falar da próxima etapa do levantamento de requisitos. E o último é onde estão armazenados os dados, que também é parte da segunda etapa. Então, como você pode ver aqui, a gente vai ter um mapeamento do que o marketing precisa, do que o financeiro precisa, do que o RH precisa. São 3 exemplos aí do slide que eu dei. Você já vai saber quais dados eles precisam consumir, mesmo que você não saiba onde está esse dado, nem como ele está estruturado. Assim que você levantar esses pontos, a gente vai entrar nessa segunda parte, que é agora que você sabe exatamente o que eles precisam consumir, você vai conversar com os responsáveis do dado. Então, geralmente, os times de financeiro, esses times de marketing, eles não são proprietários dos dados, né? Eles simplesmente consomem os dados de algum lugar. Então, ou do banco de dados da empresa, ou eles extraem um CSV, um Excel para fazer um relatório. Então, de onde vem esses dados? Geralmente, se você conversar com o DBA ou com algum profissional que cuide dessa parte de aplicação e infraestrutura da empresa, geralmente esses caras sabem com quem você precisa falar. Identificando com quem você precisa falar, você precisa fazer as seguintes perguntas. Olha, eu preciso de tal dado de vendas de filmes. Onde eu tenho isso? O cara vai virar e falar, esses dados eles ficam armazenados dentro de um banco de dados MySQL, por exemplo, que é a tecnologia. É uma das tecnologias de banco de dados. Então, o que é legal você saber sobre a sua fonte de dados? Se é um banco de dados, saiba qual que é o servidor, qual que é o database, qual que é o esquema dentro do banco, quais são as tabelas e qual que é a volumetria de cada tabela. Você pode até perguntar, olha, você me dá um acesso de usuário apenas de leitura para eu poder dar uma explorada lá? E aí você começa a dar uma explorada na sua fonte
para você entender como as tabelas estão divididas, quais dados você tem ali dentro. Você precisa estudar o dado antes de modelar e antes de organizar o seu data lake. Salário de funcionário, então, cara, está numa lista do SharePoint. Como é que funciona o SharePoint? Como eu consigo extrair dados do SharePoint? Campanhas de marketing, o que o pessoal do marketing precisa, está dentro do Google Analytics, então qual que é a volumetria, como que eu acesso o Google Analytics, como que eu extraio dados de lá. É bem interessante você ter todo esse mapeamento de onde estão os seus dados e como eles estão armazenados dentro das tecnologias respectivas, né? E aqui é até interessante porque baseado na fonte de dados que você precisa consumir, no caso aqui o MySQL, o SharePoint, o Google Analytics, você consegue meio que começar a pesquisar ferramentas de extração e integração de ETL que vão te ajudar a extrair esses dados da origem e jogar dentro do seu Data Lake. É bem interessante. O segundo ponto é sobre escolher uma tecnologia de armazenamento. Então a gente precisa saber, uma vez que eu vou tirar esse dado da origem e vou gravar no meu Data Lake, qual tecnologia que eu vou utilizar? Tudo isso você tem que responder antes de começar a realmente, de fato, tirar valor do Data Lake. Então você precisa, hoje em dia no mercado a gente tem algumas opções. Eu vou listar 3 aqui que eu vejo que é bastante bacana de vocês saberem. A gente tem dentro da computação em nuvem, a gente tem a AWS e o Azure. E também temos o Google Cloud. Então, dentro do Azure você tem o Azure Blob Storage, o Azure Data Lake Gen 2 e o Azure Data Lake Gen 1, além de uma distribuição de Hadoop proprietária deles, que é o HD Insights, que lá dentro você consegue formar um cluster de Hadoop HDFS. Na AWS a gente tem o Amazon S3, que é realmente uma das únicas opções dentro da Amazon, mas que é bem poderosa, e a gente também tem a implementação dele de Hadoop lá, que é o EMR. Lá acho que você consegue fazer, eu não tenho certeza disso agora, mas lá acho que você consegue fazer um cluster de HDFS. Ou você pode ir para o on-premise, direto no HDFS, instalando Hadoop nas máquinas. O que você tem que perguntar antes de escolher a tecnologia? Você tem que se perguntar o seguinte, todas essas tecnologias, tem alguma delas que tem alguma feature, alguma coisa nelas que possa me facilitar a vida? Né? Então, cara, eu vou precisar fazer isso na minha empresa, eu tenho esse use case. Será que algum data lake cobre esse use case? Será que tem algum que não cobre? Qual é o custo por gigabyte de armazenamento? Né? Quanto que eu vou pagar por gigabyte armazenado? E agora que você tem a volumetria na sua mão, porque você fez o mapeamento anterior, você consegue fazer simulações de crescimento de volumetria do dia, da semana, ao longo do mês, para ver quanto que vai ficar o custo. Além disso, é legal ver a performance também, ver mais ou menos quanto que está... fazer alguns testes, sobe um Data Lake na Azure, sobe um na AWS, coloca a mesma quantidade de dados e começa a ver ali quanto tempo demora para ingerir, enfim. Eu queria deixar uma coisa bem clara, que não é porque você usa a AWS que você não pode usar uma outra tecnologia para fazer analytics, né? Então, tem muita gente que fala, eu uso a AWS, eu tenho um banco de dados na AWS, então eu vou subir Data Lake e recursos de analytics na AWS. Não necessariamente você precisa fazer isso, é bom que a gente tire esse preconceito. Você pode trafegar dados de uma nuvem para outra, você tem um custo por isso, mas em algumas nuvens você tem alguns serviços melhores do que as outras, então não é a nuvem que vai resolver o teu problema, e sim a tecnologia em questão. Você precisa se adaptar às tecnologias e às nuvens. O terceiro ponto que eu gosto bastante, mas que é rápido, é stack de formatos de arquivo. Quando você vai para o Lake, você deixa de usar as estruturas de bancos de dados relacionais, servidores de arquivos, você começa a ter alguns formatos de estrutura de dados e arquivos mais comuns que você precisa saber trabalhar. Tá? A gente vai falar disso também um pouco mais no último ponto, então a gente precisa saber como que funciona um CSV, um JSON, um Parquet, qual que é a diferença entre formatos colunares e formatos row store. Isso aqui você não precisa saber de agora de cabeça, tá? Mas é legal você procurar. Qual que é a diferença de eu usar um Parquet e um JSON em cima dos meus dados? Como que eu vou extrair e vou gravar? Vou gravar em CSV? Qual que é o formato? A gente vai discutir isso mais no último ponto, mas é legal você ter na sua cabeça. Quando você descobrir quais os formatos de arquivo você mais ou menos vai utilizar, basicamente para os seus use cases, você também já descobre qual que é a ferramenta de processamento que suporta aqueles formatos de arquivo. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com Orc, é legal você usar Hive. Né? Se Orc é mandatório para você, o Hive talvez seja uma boa escolha. Vai mexer com Parquet, ou com Delta, ou com CSV JSON, Spark é bem legal, principalmente se você for trabalhar com Delta. Então, assim, dependendo do que você for
fazer dentro do seu Data Lake, os tipos de formatos de arquivos, você também já descobre de leva qual é a tecnologia de processamento em cima do seu Data Lake que você vai usar para análise de dados de forma distribuída, de forma massiva, porque a gente está lidando no final das contas com Big Data. Quarto ponto, a organização de Data Lakes em zonas. E esse era o quarto ponto? Ah, gente, desculpa, esse realmente é o último ponto. A organização dos Data Lakes em zonas aqui é o tópico que eu quero dar mais ênfase, porque ele é um dos mais importantes, junto com a primeira parte de levantamento de requisitos. Então, assim, a gente tem nossas fontes de dados, nós precisamos extrair essas fontes e armazenar dentro do nosso Data Lake. Porém, dentro do Data Lake, igual uma biblioteca, nós seguimos um fluxo de organização. A biblioteca, ela tem uma parte que é destinada a humanas, outra área para exatas. Dentro de exatas você tem matemática, computação e física. Então você tem alguns tópicos que estão dentro de uma área, você está subdividido. E exatamente a mesma coisa dentro do Data Lake. Você precisa organizar ele de uma maneira que faça sentido e que ele seja uma biblioteca, um catálogo. Quando você for buscar um dado, você sabe que dentro daquela pasta, dentro daquele diretório, existem os dados que vocês estão procurando. Por exemplo, é comum, dentro da organização de um Data Lake, a gente criar zonas, o conceito de zonas. O que são zonas? São estruturas lógicas. O que são estruturas lógicas? É aquilo que meio que, tudo que não é físico, tá? É bem difícil de explicar isso, mas tudo que não é uma coisa física, é uma coisa meio que conceitual. Então, a gente divide em zonas os Data Lakes e o dado vai fluindo em cada zona, ele vai sendo enriquecido a cada zona que ele passa. A primeira zona que ele passa é inbound. Inbound, transiente, eu não sei outros nomes, mas existem a mesma coisa, existe o mesmo conceito com vários nomes, né? Então a inbound, a gente vai ser a primeira camada que o nosso dado vai cair, a gente vai extrair eles da sua respectiva fonte e vai jogar ali dentro. E aqui dentro, a gente vai cair dentro de uma pasta, dentro de um diretório chamado inbound. É legal a gente dividir, dentro desse diretório tem um subdiretório baseado na área de negócios, ou seja, marketing, RH, financeiro, e dentro de cada sua respectiva área ter a fonte de dados, ou seja, é do financeiro, tá vindo, beleza, então dentro da pasta, dentro do diretório financeiro a gente vai ter qual que é a fonte, é um SharePoint, é uma SQL, é um banco de dados relacional, é um banco de dados não relacional. Por quê? Porque tudo que for banco de dados a gente vai jogar dentro de uma pasta e depois a gente vai subsegmentar pelas características do banco e pela tecnologia. Então assim, se você estiver procurando qualquer coisa que é de financeiro e vem de banco de dados, você sabe exatamente em qual pasta você tem que procurar. E ali naquela pasta tem tudo de financeiro que veio de algum banco de dados. E assim você pode fazer para outras tecnologias também. E dentro da parte de source, data source, que é o que? A nossa tecnologia veio de um banco de dados, veio de uma lista, do SharePoint. Você divide dentro dessas pastas o dia, o mês e o ano, na verdade vai ser ano, mês e dia, para saber exatamente quando aquele arquivo caiu dentro do seu Data Lake. Se a volumetria for muito alta e você disparar esse processo de extração como posso dizer, numa latência muito baixa, ou seja, você está toda hora buscando por novos dados, a cada 10 minutos, a cada 1 hora, você pode dividir, você pode ir num nível mais granular, em vez de colocar ano, mês e dia, pode ser ano, mês, dia e hora, ou minuto, por exemplo. E aí são pastas, né? Então dentro da pasta 2021 vai ter o mês 03, dentro do mês 03 vai ter as pastas de todos os dias. E ali dentro vão ter todos os arquivos e os arquivos que caíram em cada dia específico. Algumas características da inbound os dados são imutáveis, você nunca vai mexer nesses dados. Ele contém todo o histórico já extraído de qualquer lugar. Então aqui dentro desse cara a gente tem todos os arquivos históricos do que já foi consumido no Lake algum dia. E é a primeira camada de contato dos dados no Lake. Então ele chega pela inbound. Depois da inbound a gente vai ter a nossa raw zone, e a raw zone a gente começa aqui a fluir o nosso dado, e quando a gente flui o nosso dado para as camadas de baixo, a gente está enriquecendo esse dado. Então agora a gente vai ter dentro da pasta raw, como esse dado chega na raw? Você vai ter uma ferramenta de processamento que vai ler esses dados da inbound, melhorar ele e jogar dentro da raw, baseado em alguns requisitos que a gente vai falar agora. Então dentro da raw você tem também uma divisão de área, então financeiro, RH. Qual que é o dado? Então aqui a gente já não está falando mais de fonte de dados, a gente está falando uma tabela de vendas de carro. Então, vendas de carro. E aqui você vai particionar por ano, mês e dia. Que aqui tudo é ano, mês e dia dentro da raw.
E aqui é comum a gente usar formatos colunares, formatos mais otimizados para analytics, para análise de dados. Então a gente está falando de Delta, Delta Lake, Parquet, Orc e outros formatos colunares. É legal falar que a Raw Zone ela é um espelho da inbound, ou seja, a gente não faz nenhum tratamento aqui, ela é um espelho da inbound, porém ela está no formato de arquivo, que é o Parquet, o Orc, o Delta Lake, que são mais otimizados para consulta, eles são mais velozes para você fazer consulta. Tá? Mas aqui a gente também tem todo o histórico do dado. E o último é o Trusted. O Trusted geralmente não é o último, mas eu trouxe aqui porque a ideia do vídeo é você despertar o conceito e não exatamente passo a passo como você fazer no detalhe. Tá? A Trusted Zone, depois dela viriam mais camadas, mas eu vou parar por aqui, porque acho que já dá para dar uma ideia legal. Então a gente vai fluir o dado da Raw para a Trusted, e agora na Trusted a gente vai começar a aplicar algumas coisas em cima do nosso dado. Né? Então a gente vai separar exatamente igual estava na Raw, porém a gente vai ter a última versão do dado. Então se eu tenho, por exemplo, um cadastro e eu fiz a atualização do meu cadastro, na Raw tem que aparecer 2 vezes o meu cadastro, o original e a atualização. Aqui no Trusted ele tem que aparecer somente a última atualização, somente a última versão de cada dado. Né? Sem falar que aqui a gente já começa a falar de estrutura, de esquema, ou seja, cada coluna de formato estruturado, que a gente vai estruturar as nossas tabelas conforme os dados vão fluindo. A gente vai ter aqui ele num formato otimizado, por exemplo, ele vai estar na coluna, vai ter a coluna inteira, a coluna de string, a coluna de data. Aqui na Raw geralmente não, a gente tem tudo em string. Na Trusted a gente já começa a dar cara para os nossos dados. E na Trusted eu posso falar que esse dado aqui, os dados que estão nessa camada são os mais utilizados, porque é a partir daqui que a gente vai falar, cara, esse aqui é a minha fonte única da verdade, eu confio no que está na Trusted. A Trusted tem que dar uma visão ideal, igual está lá no mundo real, lá no banco de dados, enfim, ou em outros lugares. A Trusted é um espelho do estado de agora dos seus dados. Né? Por isso que ele é extremamente interessante. E neles a gente também grava Parquet, em Parquet, Orc, eles também são formatos colunares, que são formatos mais otimizados para consulta. Então, assim, a apresentação acaba por aqui. Eu acho que ficou um pouco claro o que você precisa fazer para começar a dar os primeiros passos na organização do seu Data Lake. Se você não tem nada, volta um pouco, marca algumas reuniões de definição, vamos pensar um pouco mais em arquitetura, um pouco mais em definição, em organização. E se você está começando agora, esses aqui são excelentes pontos que eu queria ter aprendido quando eu comecei a organizar ou a implementar Data Lakes. Beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal, segue a gente no Instagram e divulga bastante esse vídeo para a gente continuar postando aqui e gerando valor para vocês, beleza? Muito obrigado pessoal, até a próxima!